Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Vamos tratar hoje dos desastres ambientais urbanos, essas inundações que estão ocorrendo imprevistas. Por exemplo, essa semana mesmo, anteontem, 27 mil pessoas ficaram desabrigadas nos estados de Alagoas e Pernambuco pelos temporais que ocorreram lá. Igualmente, nós temos a notícia de uma pesquisa que foi feita para o ano de 2022, em que 61 mil pessoas morreram de calor na Europa. E na cidade de Sevilha, na Espanha, os termômetros chegaram a marcar 52 graus Celsius. O que está acontecendo? Como é que nós vamos encarar os acontecimentos como esses de São Sebastião, que há um mês, 2 meses atrás, viu as encostas dos morros deslizarem e soterrarem famílias, casas e tudo mais? E como é que o poder público vai enfrentar, vai encarar essa situação, vai amparar os moradores dessas áreas? Para tratar dessas questões que são complexas, que têm que ver com a gestão municipal, a gestão estadual e a gestão federal, como é que vão ser tratados esses desastres ambientais urbanos, nós convidamos 2 pessoas que são especialistas na área e que já estiveram conosco no nosso programa, para nossa satisfação. Eu quero trazer de volta para vocês a Lara Cavalcante. A Lara é arquiteta, é urbanista, formada pela FAO, USP, né, e tem experiência na área de pesquisa em planejamento territorial, produção de análise e estudos de pandemia no espaço urbano, com uma abordagem interseccional, direito à moradia e regularização fundiária de assentamentos precários. A Lara atualmente faz parte da equipe do urbanismo do Instituto Polis e é pesquisadora também do grupo de trabalho Racismo e Saúde na Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Lara, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui e poder levar esse papo tão importante para todos nós que estamos preocupados com essas mudanças climáticas. Obrigada, quero apresentar também para vocês a Margarete Uemura, a nossa querida Mati, que também já veio várias vezes aqui, né? A Margarete Uemura é mestre em estruturas ambientais urbanas, com especialização em desenho de gestão do território municipal pela PUC de Campinas. Desde 2010, é professora do curso da COGEAI da PUC São Paulo, no curso de Economia Urbana. Ela foi consultora da Unesco e do IFAM. Atualmente é coordenadora de urbanismo do Instituto Polis e tem uma vasta experiência de consultoria para órgãos públicos, para prefeituras, para outros níveis de governo, na questão da reabilitação de áreas centrais do Ministério das Cidades, enfim, de questões de programas de moradia. Ela domina essa área que nós vamos discutir agora. Também foi professora do projeto de planejamento urbano e orientadora de trabalhos de graduação na Universidade Bandeirantes. Eu vou me permitir chamar você de Mati. Mati, bem-vinda outra vez ao nosso programa, né? Eu quero começar perguntando a vocês assim, é uma surpresa essas mudanças climáticas que nós estamos assistindo agora? Porque teve aquele deslizamento em São Sebastião, toda hora nós estamos vendo chuvas torrenciais no sul, com grandes pedras de granizo caindo. Agora no Uruguai, em Montevidéu, não tem água, está faltando água. Quer dizer, e essa desorganização, vamos dizer assim, do meio ambiente, né, provocada pelo homem, ela era uma surpresa, ela era esperada. Como é que nós vamos encarar esse novo desafio? Eu quero passar essa bola primeiro para a Mati, para depois a gente socializar mais a nossa conversa.
Olá, obrigada pelo convite novamente, Silvio. É um prazer estar aqui com vocês. E é importante dizer que nós, arquitetos, urbanistas, nós estamos aprendendo, né, com esse trabalho que é sempre multidisciplinar para a gente, né? O trabalho no território e no urbano, ele exige experiências diversas para a gente lidar com isso. E para a gente, né, você nos apresentou generosamente como especialistas, mas na verdade a gente está aprendendo, eu acho que outros profissionais da área, como lidar com essas mudanças climáticas e com esses eventos extremos, né, que você citou. E o que a gente vem presenciando ao longo dessa última década é que esses eventos extremos têm acontecido com muito maior intensidade e em períodos muito mais curtos. Ou seja, de fato, né, os alertas dos ambientalistas de muitos anos, de décadas, dizendo que havia uma mudança climática e um aquecimento global, hoje ele está sendo comprovado. Né? Então, a gente vê nos territórios o que vem, quais são os efeitos dessas mudanças climáticas e que elas têm sido cada vez mais intensas e trazendo cada vez mais mortes, como você citou, né, no mundo. E nós, aqui no Brasil, como nós temos uma urbanização mais precária, o resultado disso ele é muito mais trágico. Uhum. Então vamos passar para Lara essa conversa, perguntando, Lara, isso é obra de Deus? Essa mudança climática a gente tem que aguentar e não tem nada para fazer? Como é que é, hein? Não, certamente não é obra de Deus, né? As mudanças climáticas, elas fazem parte de uma mudança que está acontecendo no globo. Então, se a gente for pensar, meio ambiente, meio urbano, eles não são coisas separadas, né? Tá tudo dentro do mesmo ambiente geral. Então, as mudanças que a gente vê em qualquer lugar do mundo, elas vão afetar também as populações que vivem nas cidades. E as cidades, né, elas fazem parte desses ecossistemas globais também. Então, o jeito como a gente planeja, o jeito como a gente produz o território, como a gente circula pela cidade, por exemplo, pode ser mais ou menos impactante, a gente pode sentir mais ou menos. Então, os efeitos desses eventos extremos, eles afetam as populações urbanas de forma desproporcional. A gente, às vezes, pode sentir, não tem mais estação no ano, mas a gente vê os eventos, né, as grandes chuvas, isso impacta muito diferente determinadas populações. Então, a gente fez um estudo no ano passado sobre as injustiças socioambientais, né? E aí, analisando, por exemplo, 3 cidades que a gente escolheu, assim, no Brasil, para ver quais eram as populações que eram impactadas por esses eventos extremos que a gente a gente vê acontecendo nos últimos tempos, né? Então, se a gente olhar, para São Paulo, as populações mais afetadas, elas são, em sua maioria, famílias que têm menor renda, são, em sua maioria, pessoas negras e são famílias chefiadas por mulheres. Então, é um conjunto de características que acaba traduzindo, né, quem é que é mais impactado, quem que é mais afetado por essas eventualidades climáticas que não são obra de Deus, né, são um efeito concreto de como a gente ocupa, como que a gente vive no ambiente urbano. Uhum. Mati, vocês estão acompanhando o que está acontecendo em São Sebastião, né? Nós tivemos um desastre incrível lá, de deslizamento, e ao que parece é a geologia mesmo do lugar, é a composição do solo, que, quando muito encharcado pela chuva, promove esses deslizamentos, né? Como é que você tem visto que o poder público está tratando essa questão, depois que ocorreu o desastre? Existe uma visibilidade do problema quando o desastre ocorre, né, Silvio? Por quê? Porque morrem pessoas e
essa tragédia, né, como foi chamada, ela é transmitida e visibilizada pela mídia, né? Então, naquele momento, em fevereiro, quando ocorreu o deslizamento, que, como você disse, foi um deslizamento de solo, né, e atingiu várias famílias em pontos diferentes, né, do litoral norte, em alguns lugares com maior intensidade e outros com menor intensidade, isso saiu na mídia, teve uma ação de solidariedade muito grande, os órgãos públicos apareceram para se manifestar e para dizer que estariam dando apoio e etc. E durante um período, que eu achei muito curto, inclusive, isso foi movimentado e teve algumas ações pontuais. A partir daí, a gente está acompanhando desde lá até hoje, então meses se passaram, e as ações estruturais, elas não estão sendo previstas, Silvio, o que é lamentável. Mas que ações pontuais eram essas que vocês identificaram? Ações pontuais são ações emergenciais. Então, a hora que ocorre o desastre, essas famílias têm que ir para um abrigo, têm que ir para um aluguel social, né? Então, foi dado aluguel social a essas famílias, foi disponibilizado um abrigo, foi feita uma ação de solidariedade entre as pousadas locais, que abrigaram parte das famílias também, com um valor muito mais baixo para poder... para que o aluguel social fosse compatível com a moradia. Teve um recurso de doação que foi dado por empresas, entidades, organizações, e que continua lá, sem gestão desse recurso, ou seja, as entidades que também receberam esse montante deveriam estar junto à população, atuando para que trabalhasse com as necessidades que a população aponta, né? Então, essa interlocução, que é desde interlocução, que é obrigação do poder público estar presente e dar a solução, não só emergencial, como a solução de médio e longo prazo, não está sendo, a gente não está vendo esse resultado, né? E as entidades que deveriam estar atuando, que receberam as situações, deveriam estar atuando para trabalhar junto à população, para que elas pudessem reivindicar aquilo que elas acham que é importante estarem sendo feitas, também não estão atuando na visão isso da população, né? A gente tem acompanhado o Comitê de Atingido e as entidades que lá estão e que trabalham com as comunidades tradicionais, os movimentos organizados e outras associações de moradores. Então, a gente presencia uma ausência do poder público que é muito séria, né? Então, mesmo... Voltou aqui. Mesmo o recurso que foi destinado pelo governo federal para que obras fossem realizadas e para que uma área específica fosse comprada, para que fosse realizado um conjunto habitacional, mesmo esta área está sendo questionada pelos moradores. Há semanas atrás, com um outro evento de chuva que não foi tão extremo, essa área ficou inundada. Então, ela não é um lugar adequado, e é isso que as famílias estão dizendo, para que seja feito um conjunto habitacional para abrigar esses moradores. Então, eu não quero me alongar, mas a gente está com duas ações lá, Silvio, que são muito importantes. Uma via Campanha Despejo Zero, que reúne centenas de entidades, e o Polis é um dos facilitadores e facilitadores das reuniões nacionais, né? Uma das ações que a campanha está organizando agora, para dia 24, 25 e 26 de julho, é uma missão denúncia, né? E o que é a missão denúncia? É nós reunirmos todos esses relatos, visitarmos as áreas e agendarmos no último dia uma mesa de diálogo,
que é assim que é chamado, né? Ou uma audiência pública, no caso, se for necessário, para que esses órgãos públicos que estão lá e que deveriam estar atuando respondam a essas demandas que estão sendo levantadas pelas organizações, pelos moradores, para a gente poder ter alguma resposta do poder público, né? Existem instrumentos, né, para isso. Beleza. Lara, conta para a gente quais são os órgãos públicos que se fizeram presentes. Vamos tomar a questão de São Sebastião como um exemplo. Quais os órgãos públicos que se fizeram presentes lá e estão dotando que tipo de iniciativa? Eu acho que a Mati pode até me complementar melhor, mas que a gente acompanhou o Estado de São Paulo esteve preso, o governador do Estado de São Paulo, até o presidente Lula, a Defesa Civil, quais outros órgãos, até apoio da Prefeitura de São Sebastião. Tem mais, se a Mati tiver algum que faltou, mas enquanto isso esteve presente na mídia, foi uma força-tarefa que envolveu todos os entes, né, tanto do governo município, o governo do estado e a federação. A partir do momento que isso deixou de virar uma notícia, em que a situação, entre aspas, se estabilizou, né, que as pessoas ficaram em moradias temporárias, foram incluídas na fila do aluguel social e tal, isso deixou de virar uma notícia, essas organizações que estavam atuando até que de forma articulada, deixaram de estar presentes no território. E isso é um efeito da falta de uma gestão de risco que é presente e contínua. Então, a gestão de risco ela tem que ser baseada em processos. Então, primeiro você precisa ter um conhecimento pleno da área, então fazer um mapeamento de riscos adequado, porque é um evento extremo que aconteceu numa ocupação que estava numa área que tinha maior suscetibilidade de movimento de massa, que é um processo físico, mas existem ações de mitigação para você evitar que as pessoas percam a vida ou então percam suas casas, saibam a hora exata de sair e se deslocar a um abrigo. Então, você precisa ter um conhecimento pleno do território, você precisa ter uma articulação, uma comunicação constante com os entes que são responsáveis, então, Defesa Civil, Prefeitura, para saber o que tem que fazer na hora de um evento extremo, como que você tem que atender. Então, quais são, né, no mapeamento, identificar quais são as intervenções, o que precisa ser feito para reduzir os riscos ou prevenir o risco. E quando ele acontece, como que você tem que qualificar esse atendimento? Porque você precisa prever um orçamento, por exemplo, para garantir que o município tenha a capacidade de dar um atendimento para a população na medida que isso acontece. E o que a gente observa é que muitos municípios não estão preparados, não estão planejados para lidar com esse tipo de situação, que foi o que a gente viu em São Sebastião, mas não só, né? A gente consegue ver exemplos em vários outros municípios do Brasil, Petrópolis, por exemplo. Mati, o que é estar preparado como município para enfrentar isso aí? O que eles precisam organizar, propor? Que iniciativas são essas? Eu acho, Silvio, que a gente tem que aprender a fazer de outra maneira, né? Então, os municípios, né, a gente sabe da limitação dos municípios, da grande parte dos municípios brasileiros, né? Então, a gente tem um número gigante de municípios, 5.570 municípios, e que nem todos têm a capacidade institucional de ter uma estrutura que possa enfrentar esses desastres, né? Então, a gente tem estruturado as defesas civis estaduais, né? A gente tem órgãos federais, muitos órgãos federais, a gente tem CEMADEM, INPE, produzindo informações, né? E mesmo a gente tem um sistema, né, nacional de proteção e defesa civil. Agora, o que acontece? O problema acontece na escala local, né, Silvio? E na microescala. Então, qual é o debate agora? E que a gente tem feito aqui num trabalho que a gente tem acompanhado em Ponta Negra com o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Então, o que a gente tem visto? Essa leitura, né, como a Lara disse, tem um processo, né? E uma parte do processo é esse conhecimento
do território que é muito importante para poder enfrentar ou prevenir ou enfrentar após o risco, né? E esse conhecimento ele não está abarcado por esses grandes estudos que são estudos federais. Por quê? Esses mapeamentos eles têm uma escala que não chega nesse local. Né? E a prefeitura, por outro lado, que está lá, né, Silvio? É por isso que a gente tem que aprender a fazer de outro jeito. A prefeitura que está lá, ela usa esse mapeamento, que é esse mapeamento da grande escala. E, portanto, que olha uma região e sai, às vezes, retirando todo mundo. Diz, olha, todo mundo aqui está numa área de risco e tem que ser removido. Como não tem uma solução definitiva, essa família fica mais desabrigada do que se ela permanecesse nesse local com alternativas que fossem analisadas junto com a comunidade, que é um pouco essa discussão que a gente tem trabalhado lá em Ponta Negra. Eu entendo que, por exemplo, a falta de programas de habitação popular é que faz com que as pessoas mais pobres vão se instalando nos morros, vão formando suas favelas, suas comunidades e assumindo esse risco, né? Mas parece que houve uma reunião, inclusive, lá na Vila Saí, um dos lugares mais atingidos, né, durante esses temporais que causaram desastre em São Sebastião, que os moradores, tipo classe média, que usufruem das suas casas para veraneio, não concordaram em ter um conjunto habitacional ao lado das suas casas. É isso mesmo? É isso mesmo, Silvio, um absurdo, né? Então, o que aconteceu? Essa população hoje de classe, né, média, alta, que está lá ocupando esse território, eles chegaram depois, né, desses moradores que lá estavam inicialmente. Eles é que moravam nessas áreas próximas ao litoral e eles foram sendo empurrados para essa área próxima aos morros que são mais suscetíveis aos desastres, né? E foi isso mesmo. E essa população se manifestou contra a produção de habitação próxima a essas áreas. E aí tem uma questão mesmo, né? Nosso planejamento urbano não funciona, né? Então, ou seja, os instrumentos urbanos, planos diretores, lei de uso e ocupação do solo, né? Elas, em tese, deveriam regrar esses espaços, né? Para que essa produção de moradia para a população de menor renda, próximo às áreas que têm infraestrutura e que não têm risco, que não são áreas de risco, elas deveriam estar garantidas, né? E elas não estão. Então, o que acontece, de novo, é que se comprovar que essa área que está sendo destinada à produção de moradia com recursos federais é uma área que é alagável, você está, de novo, reproduzindo o problema, que é uma das grandes questões. E aí voltamos a falar daquilo que eu estava mencionando sobre uma nova forma de olhar esses territórios, que famílias estão voltando, né, mesmo na Vila Saí, famílias estão voltando para o lugar delas, onde elas acham que tem alguma segurança para lá permanecer, porque, claro, elas foram deslocadas para lugares que demoram muito tempo para chegar nos seus empregos. Algumas estão perdendo emprego, aí começa esse dominó de exclusão. Você vai sempre perdendo os seus direitos, ou seja, você já perdeu um e você vai perdendo os demais, porque você você não consegue permanecer na mesma região onde você morava anteriormente. Olha, eu não estou muito satisfeito com o resultado do que está acontecendo de atuação do poder público lá naquela região de São Sebastião. Acho que ninguém está, né? Mas eu estou entendendo que se o responsável principal é o governo municipal,
O que o governo federal repassou para o governo municipal? O que o governo do estado repassou para o governo municipal para que ele pudesse enfrentar essa situação lá? E aí a gente vai tentando ver como é que é um modelo de atenção para emergências desse tipo, né? O que você pode dizer? Hein, Lara? Olha, eu acho que é a Mati que está acompanhando mais de perto, que tem detalhe de como que foi esse repasse e a atuação do governo do estado e do governo federal. Eu tenho tem atribuições, né, que são atribuições, como você mesmo disse, Silvio, atribuições locais, né? Então, essa questão de uso do solo, regramento, permitir ou não, ceder ou não à pressão das pessoas que nem moram lá e que não permitiram, que isso é muito grave, né? Elas nem moram lá e não permitiram ou questionaram a destinação do terreno. Isso era uma obrigação da prefeitura atuar e dizer, olha, esse é o espaço que vai ser destinado. A produção de moradia é uma atribuição do Estado também, ou seja, o governador foi lá para dizer que ele produziria unidades habitacionais no local. E hoje ele nem atende a população para uma conversa, para uma discussão. Ele só apareceu lá, como lembrou, né, a Lara, esses eventos fazem com que as autoridades apareçam, mas que não dão soluções definitivas. Então, ele foi para lá, prometeu as unidades e não mais retornou. Então, existe uma lista que foi produzida pelo Ministério Público, pela Defensoria, que exige não só a colocação de infraestrutura, que também o Estado poderia apoiar, né, e a produção de moradia definitiva, né, além de tantas outras demandas que estão sendo, outras exigências que estão sendo colocadas aí pelos órgãos. E o governo federal, ele repassa recurso, né, como em ações emergenciais e em ações que poderiam ser estruturadas daqui para frente, né? Então, essas medidas estruturantes e não estruturantes, né, que a gente está falando, desde obras até outras ações, elas deveriam ter sido planejadas e daí sim você consegue buscar recurso, né, Silvio? Então, se o poder público municipal tivesse um mínimo de gestão, que é isso, acho que é o mínimo, ele não está fazendo esta coordenação para poder pedir. Então, você faz uma coordenação e pede recurso, moradia para o governo do estado, recurso para o governo federal. Esta coordenação não está sendo feita pelo órgão público que é o gestor, vamos dizer, mais próximo a essa população. Uhum. Vamos agora sair do Zoom. Quer dizer, nós estávamos discutindo São Sebastião, mas nós temos Alagoas, que está inundada, nós temos Recife, que está inundado e tal, né? E é preciso prever que essas coisas devem até se tornar mais complicadas, porque está se anunciando um El Niño, aquele fenômeno atmosférico, mais forte, inclusive, do que os anos passados. O que a prefeitura precisa se preparar para atender essas emergências? O que o governo do estado precisa se preparar para atender essas emergências? Quem que quer falar sobre isso? Eu posso falar de como o ente municipal pode se preparar. Tá bom. Então, eu acho que principal, assim, é você, de fato, fazer um planejamento de gestão de risco, uma gestão integrada de risco. Então, fazer realmente, utilizar os instrumentos, né? Fazer o mapa de suscetibilidade para você entender quais são as áreas que estão mais sujeitas à inundação
ou a movimento de massa. Depois disso, construir a carta de aptidão à urbanização, para você entender quais são as áreas mais aptas à urbanização e quais as áreas que deveriam ser mantidas para proteção ambiental, por exemplo. E aí, por último, construir esse mapeamento do risco, que leve em conta a ocupação. Então, o risco ele não é só relacionado à suscetibilidade da massa ou inundação, ele tem a ver com as pessoas que estão morando no território. Então, se tem prevalência de pessoas idosas, pessoas com deficiência, dependentes químicos, isso tem que ser levado em conta para a prefeitura contabilizar e saber quais são as áreas que têm que ser constantemente monitoradas. Então, você fazer o monitoramento das chuvas, né, entender quais são os limiares para quando a chuva estiver chovendo muito rápido, acumulando muita água em pouco espaço de tempo. E aí, para isso, a própria população precisa estar a par de como fazer esse monitoramento e não só depender de uma comunicação da Defesa Civil ou da própria prefeitura, porque a gente vê que isso não alcança todo mundo, né? Quando você está trabalhando com a gestão de riscos, você tem que pensar em salvar vidas. Então, da melhor, né, assim que a prefeitura conseguir se planejar da melhor forma, prever orçamento para manejo de risco, quando as situações acontecerem, você fazer esse planejamento integrado, você garante que, né, o objetivo final é realmente salvar a vida das pessoas, além de, claro, propor melhorias para a qualificação urbana, para que todo mundo consiga viver num ambiente construído que não esteja, né, que seja seguro, que não esteja o tempo todo sujeito a inundações ou deslizamentos. Você viver com medo da chuva constante, isso não é adequado para nenhuma população. Então, né, isso seria os passos para a prefeitura começar a se preparar e se prevenir para esse tipo de eventos. Clara, ainda com você, quer dizer, tem que aumentar o corpo de bombeiros, tem que criar uma dinâmica diferente da Defesa Civil. O que é que a prefeitura tem que preparar para estar em condições de encarar desafios dessa ordem? Eu diria, Silvio, que são estratégias de comunicação. Como que você comunica o risco? Porque não adianta só você receber um SMS da Defesa Civil dizendo que a chuva vai ser intensa no dia seguinte, ou, sabe, tem que ser uma comunicação mais objetiva. Então, dentro desse mapeamento das áreas que são mais frágeis, né, que você tem um risco mais alto, tem que ter uma estratégia pactuada junto com os moradores de como se comunicar para você saber o momento de você sair de casa e correr para o abrigo. Então, pode ser grupo do WhatsApp, pode ser sirene, que é bastante efetiva, principalmente, né, quando a gente vê nos locais que estão próximos a barreiras. Então, outro tipo de desastre, outro tipo de tragédia. Então, eu diria que o principal ponto talvez não seja aumentar o contingente de bombeiros ou da Defesa Civil, é você focar nas estratégias de comunicação. Paty, quer dizer que só dá para correr e ir para o abrigo? Não dá para fazer mais nada? Então, a gente acha que dá para fazer mais coisas do que correr para o abrigo. E eu acho que o recado que foi dado pelo governador do estado, quando, né, voltando ao caso de São Sebastião, foi um pouco esse, correr para o abrigo. Né? Então, estou aqui como, né, governador e quem coordena a Defesa Civil Estadual, para dizer que nós vamos melhorar esses sistemas de alerta. Isso é uma pequena parte, né, Silvio? Tem que melhorar, mas como disse a Lara, a comunicação ela não é adequada, mas não é só isso, né? Toda essa infraestrutura que o governo do estado poderia ter, tá, melhorando e resolvendo, vamos dizer assim, mesmo após a ocorrência do risco, né? Então, o que a gente vê lá? Vê lá em São Sebastião, vê lá em Ponta Negra, o que acontece? Há pequenas intervenções que poderiam ser feitas para melhorar mesmo a saída das famílias. Então, mesmo pensando que as famílias têm que sair de lá, elas têm que sair de lá de maneira adequada. Ou seja, tinha que ter, o mínimo, a circulação para a saída deveria estar adequada, você não pode ter uma saída precária, teria que ter uma iluminação, teria que ter aonde rolou a pedra ou onde tem um deslizamento muito grave, ele ter uma
uma pequena contenção. São medidas, vamos dizer assim, que poderiam ser feitas de maneira de maneira que ela fosse para resolver o problema agora, ela já era uma medida preventiva e não precisaria ser uma grande obra. Porque qual que é, eu acho que o grande problema nosso em relação às obras de infraestrutura? Tudo tem que ser mega. Tudo você tem que pensar desde a escala para chegar naquele lugar, só que aquele lugar está com problema agora, né? Então, muito tem se discutido o que se chama de soluções baseadas na natureza, né? E que é um nome, claro, para indicar que você faz menos intervenções, né? E que elas são mais adequadas à situação ambiental em que aquele território está inserido, né? Mas que são soluções que a população entende. Então, a hora que, sei lá, coloca uma placa solar e consegue iluminar aquela parte daquele sistema viário, ele já era uma alternativa de solução. Fazer um taludamento que colocasse lá uma vegetação ou fizesse uma pequena horta, também seria. Então, esse tipo de solução de drenagem, ela não é longe de ser a grande drenagem, ela resolveria aquela situação que está lá. Recolher o lixo corretamente já seria. Então, existem sim coisas que, claro que a prefeitura não tem um orçamento mais grande, mas que são manutenções, pequenas manutenções, que poderiam ser feitas. E aí, claro, o governo do estado poderia também atuar destinando recursos para essas pequenas obras. E agora eu estou lembrando de uma coisa, pensando nas escalas, né, de intervenção nas escalas federativas e nessas atribuições. Lá em Ponta Negra, a gente está atuando com o CEMADEM Educação, né, que é uma frente do CEMADEM que trabalha justamente em informar a população e fazer essa rede junto com comunidade, escola, entidades locais, etc., para criar essa orientação, e também não só orientação, mas a identificação de risco, de maneira mais apropriada pela população, né? Então, esse diálogo, eu acho que é bem importante. Legal. Lara, quando os prefeitos não dão muita bola para essa situação e ocorrem esses desastres, né? Quer dizer, por exemplo, Recife inundado. Então, você tem o transbordamento do esgoto, você tem o congestionamento da cidade, os transportes comprometidos, as doenças se proliferando. Quer dizer, se um prefeito não cuida, de fato, da prevenção desses acidentes, ele pode ser responsabilizado por isso? Já existe algum caso de que foi cobrado da prefeitura, pela sociedade civil, por redes de cidadania, enfim, uma judicialização dessa questão? Ele certamente deveria ser responsabilizado, né? Mas eu acredito que os instrumentos que existam são as ações civis públicas, que podem ser movidas contra a prefeitura para que algo seja feito. Então, se não houve um planejamento de risco, se não houve uma disponibilização de recurso adequada para atender a população, a defensoria, muitas vezes, né, junto, o Ministério Público move ações civis públicas, mas não é a mesma coisa do que você realmente responsabilizar uma gestão e punir a gestão por ela não ter feito o que deveria fazer para garantir que, né, as pessoas sejam atendidas, que as pessoas, pelo menos, não morram, né, com esses eventos. Mas essa é uma questão histórica, né? Quer dizer, a deficiência de infraestrutura nas cidades passa de uma gestão para outra. Como é que você vai responsabilizar o prefeito atual pelo déficit acumulado no passado? Você tem aí toda uma discussão em que, aí eu vou passar para a Márcia, os instrumentos de regulação urbana até existem, né? Mas eles não são praticados.
Não tem nada para obrigar a praticar esses instrumentos, Mate? Pois é. Existe, né? Na verdade, o prefeito deveria ser responsabilizado por não utilizar os instrumentos ou por não atender ao que está sendo, o que está regulado em lei, né? Mas o que a gente tem presenciado, e por isso é muito mais grave, né? A relação que está tendo é essa disputa entre o mercado imobiliário, que tem regulado mesmo e tem dirigido as alterações de plano diretor, né, e regulação urbana, porque não é só plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, zoneamento, etc., e que tem, de fato, dado a regra, né? Ou seja, a regra, o Estado deveria proteger essas famílias. A obrigação do Estado deveria ser essa. Só que o que está acontecendo é que, na disputa pela terra, a gente está perdendo longe, está perdendo muito longe. E aí, os governos que têm algum compromisso, né, eles estão... A gente tem dois problemas, né, em relação às leis. A gente tem a disputa dentro do Estado, né? Ou seja, quando o poder público faz a regra, tem a disputa com os outros interesses, né? Quando o poder público protege, a hora que vai para a Câmara Municipal essa regulação urbana, a alteração é feita lá. Não, um exemplo disso foi São Paulo, né? A Abrainc entrou com Quem? a Abrainc, que é... O que é isso? A Abrainc é a Associação dos Incorporadores, né? Ela entrou com uma parte das alterações do plano diretor, com alterações que não foram em nenhum momento apresentadas durante todo o processo de audiência pública. E a Câmara acatou. A Câmara acatou, realizou mais uma série de audiências públicas sequenciais, ou seja, elas foram apresentadas numa única semana, sem dar tempo de qualquer pessoa fazer análise, mesmo nós técnicos, fomos fazendo as análises e fomos discutindo as alterações do plano, fomos às audiências públicas, discutimos as alterações e, mesmo assim, elas integram hoje o plano diretor que está sendo sancionado pelo prefeito. Ou seja, a gente tem aí um trabalho, nós vamos ter o ano eleitoral, nós vamos ter a eleição ano que vem. Nós temos que ter um processo de discussão com a população do que é a importância dos nossos representantes na Câmara de Vereadores. Porque o que a gente está vendo é que eleger bom prefeito, mas eleger uma Câmara ruim, para a gente não está servindo para nada. Por quê? Mesmo que a gente tenha um prefeito, quer dizer, não é o caso aqui em São Paulo, porque o prefeito mesmo fez alterações que não eram adequadas pelo próprio monitoramento feito pela prefeitura. Ou seja, a prefeitura tinha um monitoramento cujo resultado não deveria ser esse plano que está aí. Mas, enfim. Então, nós temos, mesmo que a gente tenha eleições, mesmo que a gente tenha prefeitos que defendam, né, uma gestão mais democrática, um uso do solo mais adequado, a gente ainda tem o processo na Câmara Municipal, que é um empecilho para a gente, um empecilho para ter regras mais adequadas aí para essa sustentabilidade ambiental. A gente sempre esbarra na política, né? Chega um momento assim que bate na Câmara dos Vereadores, bate na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal dos Deputados, e aí você tem as bancadas dos lobbies. O problema é que nós não temos um programa partidário capaz de dar conta dessas questões, né? E aí eu fico pensando, Lara, você vê também uma representação dos movimentos sociais, da luta por direitos dentro da Câmara Municipal, ou isso é um desejo que não se materializa?
Eu vejo que tem vereadores na Câmara Municipal que têm uma vontade grande de abarcar as demandas dos movimentos sociais, mas a nossa Câmara ela é muito complicada nesse sentido, né? A gente tem uma quantidade de vereadores, inclusive às vezes de partidos que seriam progressistas e que acabam acatando essas demandas do mercado imobiliário e vão contra as demandas dos movimentos sociais, principalmente os movimentos de moradia. Então, são poucos os vereadores que a gente pode contar para levar à frente as pautas dos movimentos sociais. Tá bom. Paty, o que a gente pode pensar nisso aí? Quer dizer, você é do Instituto Polis, o Instituto Polis pensa uma cidade solidária, cooperativa, sustentável, né? E, frente a uma situação dessa assim, o que você pensa que pode ser uma ação da sociedade civil? Do Instituto Polis, por exemplo. O Instituto Polis fez uma campanha, né? Inclusive no Vote Cidades Justas, né? Pensando em ter um número maior de representantes dessas que seriam vereadores que poderiam representar a essas populações. Populações indígenas, populações negras, populações quilombolas, né? Então, a campanha que foi realizada pelo Polis foi justamente para que a gente pudesse ampliar essa bancada, né? Que possa defender essas populações que hoje são vítimas, como disse a Lara, né? Na hora que você vê o estudo, claramente há um racismo ambiental, né? Existe, de fato, uma predominância dessas populações que são atingidas majoritariamente, que são as excluídas historicamente, né? Então, a ideia de ter representantes que possam fazer esse debate na Câmara, eu acho que é um processo que nós vamos ter que, as instituições, né? Eu acho que aí as organizações não governamentais, acho que tem que ter esse papel, né? Os movimentos sociais aqui no Sudeste são mais organizados no sentido da moradia, né? Mas existem, e mesmo na pauta racial, eu acho que existe agora uma ampliação muito grande de organizações e movimentos para defesa para defesa racial, gênero, LGBTQI, AP+, eu acho que está crescendo e eu acho que tem uma mudança clara da comunidade em recepcionar. É que eu acho que a gente passou por um período muito grande em retrocesso, né? E isso, a gente acaba dando um passo para frente, 2 para trás e tem que correr para ganhar esse que a gente perdeu. Então, eu acho que é um processo que a gente tem que ampliar o número de organizações sociais atuantes e o número de movimentos organizados cada vez mais, Silvio. Acho que essa vai ser a nossa saída para um processo de conscientização, um processo de mudança a longo prazo, né? Como a Lilia Schwartz diz que ela é pessimista a curto prazo e otimista a longo prazo. Eu gostei disso, porque eu acho que, de fato, a gente se pensar a curto prazo ou nessa situação em que a gente está hoje, as saídas são muito pequenas, né? Então, acho que a gente tem que pensar um pouco como, até com o novo governo que a gente tem, a gente consiga pensar numa mudança a longo prazo, pensando que houve uma mudança de estrutura institucional para pensar nos indígenas, nas mulheres, nos negros, né? A gente tem uma mudança nos ministérios que a gente espera que isso dê algum resultado daqui a 4 anos, né? Gente, o papo está muito bom, mas o tempo está acabando, isso vai rápido, né? E a gente está a 1 minuto de concluir o nosso programa. Então, eu queria pedir a vocês que dessem uma última manifestação cada uma, e talvez seja questão de dizer assim, bom,
para os próximos desastres que vão ocorrer daqui a pouco, o que é possível alertar os governos para fazer? Lara, você quer começar? Eu diria que os governos precisam olhar para quais são as populações mais vulneráveis, para que as medidas sejam planejadas e as pessoas consigam passar pelos eventos, porque eles são inevitáveis, né, com vida, e que consigam se recuperar a curto prazo. Márcia. Olha, eu fiquei pensando aqui que o Ministério das Cidades criou a Secretaria Nacional de Periferias e dentro dela criou um departamento de mitigação e prevenção de riscos, né? Eu fiquei pensando agora que uma boa medida seria que essa secretaria, que tem especialistas de ponta lá, que eles conseguissem direcionar e dar diretrizes para esses locais, dando apoio. Então, o Estado sempre está numa situação confortável, Silvio, para tudo, para tudo. Claro que tem que ser cobrado, né? Eu estou falando do governo federal numa esperança de que essa estrutura nova possa dar respostas às questões que Lara colocou, né? Mas eu acho que há isso e há uma cobrança que tem que ser feita ao governo do Estado, que fica muito acomodado no ponto em que ele está. Tá. Olha, é uma sugestão, viu? Nós podemos trazer esse pessoal dessa secretaria para levar um papo com a gente aqui também e esclarecer os nossos telespectadores sobre essa história toda. Bom, eu quero agradecer muito a Lara Cavalcante e a Margarete Uemura, as duas do Instituto Polis, por esse esclarecedor papo para enfrentar esses desastres que virão, inclusive, né? E agradecer também a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.